Você vai ver nessa edição. Diretor do sindicato Elton Lima avalia o resultado das eleições. Denúncia. Férias coletivas na Cereale geram reclamações. Tordilho atende reivindicações do sindicato. Documentário. O mercado da notícia e a manipulação da mídia. No quadro cultural, Acampanic, um acampamento cultural. Essas informações você confere no programa Nossa Luta de hoje. Boa noite, eu sou Rovanir Ribeiro e esse é o programa Nossa Luta do Sindicato da Alimentação de Pelotas. No último domingo, os brasileiros puderam eleger seus representantes para governador e presidente da República. Um dos diretores do sindicato, Elton Lima, fala sobre o processo eleitoral e as lutas da classe trabalhadora para os próximos 4 anos. Estamos vivendo o dia seguinte ao processo eleitoral que transcorreu no Brasil e no Rio Grande do Sul. Nós ontem vivemos o segundo turno das eleições presidenciais no nosso país e aqui no nosso estado o segundo turno para a eleição a governador. E nós ainda estamos no calor dos acontecimentos, nos desfechos, nos resultados. O candidato do PMDB aqui no estado teve uma vitória muito forte, muito grande, né? Ganhou na grande maioria dos municípios. A Dilma, para presidente, ganhou na maioria dos estados, se eu não me engano foram 15 ou 16 estados e o Aécio 11 ou 12, qualquer coisa assim. E essa eleição, os resultados eles acabam fazendo com que nós do movimento social, movimento sindical, faça algumas reflexões e já comecem a nos preparar para o período que vai vir. A primeira marca desse processo todo foi a grande manipulação dos grandes grupos de comunicação, né? Não foi um grupo de comunicação só, os grandes grupos de comunicação manipularam tudo que deu para manipular, com o apoio do grande capital internacional, para que o candidato vinculado à social-democracia ganhasse a eleição aqui no país, porque a camada mediana da sociedade, parte do setor financeiro, não concorda com o que vem acontecendo, que são os milhões e milhões de brasileiros que vêm tendo acesso a uma renda mínima e outros milhões e milhões de brasileiros que têm tido acesso aos bens de consumo, enfim. Aí é uma questão histórica em que nós teríamos que nos aprofundar para ficarmos discutindo e falando sobre isso, que é a questão da elite querer sempre manter quem está no pé da pirâmide preso aos conceitos antigos e manter preso também para que o desenvolvimento não aconteça, e por isso que não se mexe em educação nesse país, por isso que a saúde é um problema, não porque falte recurso público, mas porque existem verdadeiras máfias. Tudo isso efervesceu nesse período eleitoral e tudo isso vai efervescer, na nossa avaliação, nesse período dos 4 anos que vem pela frente, porque o governo federal ele ficou agora numa situação de que ou ele vem para o movimento social e convoca e conclama para o movimento social ir para a rua, para as mudanças de base, e essas mudanças de base que a pequena burguesia fica citando, que é a questão da corrupção, e nós falamos que a questão da corrupção ela está inserida no sistema, que o sistema é capitalista e ele vive também da corrupção, então não é uma questão de corrupção só, uma questão de moral burguesa que fala da corrupção, mas é uma questão de reforma de estrutura no país. E aí reforma de estrutura no país pode mexer com uma reforma política, que eu ainda tenho as minhas dúvidas, porque o Congresso é muito complicado, talvez uma reforma política de uma outra forma, com o povo na rua pressionando o Congresso, porque esse Congresso que se elegeu é um reflexo do processo que nós vivemos. Esse Congresso que vai assumir agora em janeiro é um Congresso que ele é homofóbico, é um Congresso que ele é contra as garantias individuais, é um Congresso que vai querer que a polícia prenda e arrebente, e nós temos que refletir como foi esse processo em São Paulo e Rio de Janeiro, onde a polícia entra nas casas, onde o Estado de Direito é quebrado todos os dias e houve uma votação maciça por parte da população que vem sendo manipulada através dos meios de comunicação. Se nós fizermos essa reflexão com relação a São Paulo e Rio, nós podemos fazer a reflexão com relação ao Estado. Esse Estado, nesses últimos anos, ele não vinha sendo tão bem administrado como ele foi.
nesse período aqui. Não estou falando de partido, estou falando em administração técnica. Esse Estado foi muito bem administrado. Conseguiram fazer rearranjos em termos econômicos do nosso Estado, que há muitos anos estava paralisado. E aí houve essa votação maciça num outro candidato, porque existe, antes disso tudo, existe uma coisa chamada antipetismo, anti-crescimento dos meios sociais, que a mídia vem trabalhando com isso há muitos anos e que ficou escancarado com aquele escândalo que a Veja tentou realizar na finaleira da eleição no Brasil e aqui no Estado, com relação a um deputado vinculado ao Partido dos Trabalhadores, que eles tentaram associar a fraude do PRONAF, a fraude dos pequenos agricultores, e que assim, hoje em dia, no nosso país, a gente vive esse tipo de situação simplesmente por acusações, não existem prova que realmente aconteceu, e aí primeiro tu crucifica, depois tu vai ver se tinha culpa ou não. São essa ordem que está invertida que vai ser o grande desafio do movimento do governo Dilma nesse segundo mandato dela, em reverter isso. E aí ela vai ter que botar o dedo na ferida, que é os meios de comunicação. De que forma isso vai se dar, a gente não sabe. Agora, um movimento social, esse vai ter que ir para a rua. Vai ter que ir para a rua, vai ter que pressionar, porque não dá mais para nós conviver com esse tipo de situação que vem acontecendo no nosso país, onde a grande massa de trabalhadores ela é enganada ou ela é mobilizada através da mídia, onde os trabalhadores não se dão conta, muitas vezes, quando eles dizem de que o bandido tem que morrer, ele não se dá conta que ele vive na vila e que a polícia que mata o bandido mata o filho do trabalhador também, sem perguntar primeiro se esse trabalhador, se a pessoa que está sendo assassinada é honesta, é criminosa ou simplesmente é um cidadão que andava e que foi alvejado e aí eles dizem que foi por engano. Então essas coisas que a mídia vem manipulando é o grande desafio que nós vamos ter para o futuro. E para o movimento social, esse governo ele vai ter que chegar perto. Esta questão do fator previdenciário está comprovado que tem como mexer nisso e facilitar a aposentadoria dos trabalhadores. A questão dos royalties do petróleo, a questão da Petrobras, a questão da saúde no nosso país. São setores estratégicos do nosso país. A mineração, esses setores estratégicos do nosso país, tem que haver uma mão forte do governo, e esse governo, com aquela política de paz e amor, querendo contemplar todos na sociedade, não conseguiu atacar nos primeiros mandatos Lula e Dilma. Não conseguiu atacar com eficácia no sentido de fazer um governo de cunho popular que represente mesmo os trabalhadores e que dê um basta na questão do grande capital internacional mandar nos rumos do país. E agora a situação ficou posta de tal maneira de que ou a Dilma vai fazer as reformas que são necessárias para a classe trabalhadora, ou ela vai tentar contemporizar com a elite brasileira, e a elite brasileira demonstrou nessa eleição de que não quer negócio com o governo da Dilma, porque esse governo facilita demais a vida dos que não têm nada. É isso que está posto. A disputa que ocorreu no nosso país, ela se apresentou bem na luta de classes. Eram dois projetos, mesmo que a luta de classes para uns possa não ser aprofundada, mas era isso que estava em jogo, em essência, nesse período. Ou se votava por manter o avanço dos trabalhadores, mesmo que pouco, ou vai tentar contemporizar e não vai levar, porque está dado isso. E tem um outro aspecto que envolve tudo isso que eu falei, que é a questão internacional. Por exemplo, nós estamos vivendo no Uruguai o mesmo processo eleitoral que aqui, e lá um governo com o mesmo cunho que o governo brasileiro, um governo progressista, e lá a bancada no parlamento houve ascenso agora da extrema-direita, muito mais. Quer dizer, o Tabaré no primeiro mandato, Mujica agora no outro mandato, governaram com maioria no parlamento. Quem ganhar a próxima eleição, e está disputando o Tabaré e um gurizinho da elite lá, Lacage, quem governar, se o Tabaré ganhar, não vai governar com maioria no Congresso. Há um retrocesso, há um aperto da direita na América Latina. O Evo Morales tinha recebido um recado bem claro do Aécio Neves, dizendo que ia endurecer o jogo com relação aos hidrocarburetos que a Petrobras produz e tal. O Equador
a Venezuela, a Nicarágua, El Salvador, enfim, todos os países progressistas da América Latina dependem desta eleição que ocorreu aqui no Brasil para poderem implementar os seus avanços de cunho popular. Então, o peso que estava jogado dentro dessa eleição no país é um peso extraordinário. O feito que se conseguiu, a gente não consegue dar a dimensão para ele neste momento, mas foi um feito histórico e que daqui a alguns anos nós vamos estar lembrando que nós estávamos lá. E foi uma vitória dificílima, porque foi uma vitória contra o poderio do capital internacional e contra a grande mídia, que esse é o desafio desse governo também, fazer com que a grande mídia tenha controle e que as mídias pequenas tenham acesso às redes nacionais. Bom, essa é uma discussão mais aprofundada. A questão do Estado, para terminar aqui o nosso assunto, esse governo ele vai ter que dizer o que veio, porque esse cidadão que se elegeu aqui no estado do Rio Grande do Sul, ele é da mesma política do Rigoto e da Crucius. E esses avanços que nós, trabalhadores, vimos tendo nos pisos regionais, que regulavam todos os aumentos dos trabalhadores no estado do Rio Grande do Sul, estão correndo perigo. E esse governo vai ter que dizer realmente o que ele vai fazer. Infelizmente, a nossa expectativa não é boa com ele. E aí muda toda a correlação de forças com relação à segurança pública, com relação às finanças do Estado, com relação aos avanços dos pequenos agricultores. Portanto, esse é um cenário que nos apresenta agora, um cenário de muita disputa de nossa parte do movimento social com os governos, e é um cenário em que vai aprofundar e muito a luta de classe no nosso país, porque 4 anos passam rapidinho e tanto a nível federal quanto a nível estadual as lutas vão estar mais acirradas. Ao longo do período de gestão do Sindicato da Alimentação, a nossa luta tem sido prioritariamente a luta da classe dos trabalhadores, cobrando dos patrões e das empresas os direitos de nossa categoria. Recentemente, os trabalhadores venceram mais uma conquista na empresa Tordilho. O técnico de segurança do trabalho, Jackson de Souza, fala sobre essa ação. Confira. Estamos aqui, pessoal, em frente da empresa Tordilho Alimentos, onde nós fizemos uma visita aos locais de trabalho. Encontramos algumas irregularidades, como polias sem as devidas proteções, máquinas de empacotar, sem as proteções também que evitem o acesso do trabalhador às suas partes móveis. Espaço confinado também não estavam conforme, não estavam isolados, não estavam fechados, nem sinalizados. Os trabalhadores não estavam com treinamento. A empresa também não tinha uma CIPA organizada conforme a norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho. Não havia treinamento para trabalho em altura. Então, dentre plataformas também sem guarda-corpo, o piso de trabalho não estava reto, né? Existia um certo desnível. Então, nós constatamos todos esses problemas, trabalhadores dentro dos ambientes com excesso de ruído, sem utilizar o protetor auricular. Então, após a gente verificar essas situações, na nossa visita, geramos o relatório, apresentamos à empresa, demos um prazo e constatamos no decorrer dos tempos, no decorrer deste prazo, a empresa foi comunicando ao sindicato o processo que eles estavam se adequando. Quando retornamos à empresa, nós sim constatamos e vimos que a empresa já havia feito o curso para espaço confinado, já havia adequado, sinalizado os espaços confinados, havia investido nas proteções dessas polias, havia investido nas proteções das máquinas de empacotar com relé, com um dispositivo de relé de segurança, conforme a NR12. A empresa já havia feito o curso para trabalho em altura, as plataformas ali, a empresa já tinha colocado guarda-corpo. Então, a empresa está dentro dessas outras empresas aí que nós já havíamos falado anteriormente nos outros programas, dentro dessas empresas aí que investiram na saúde dos seus trabalhadores, melhoraram os seus ambientes de trabalho, tá? Assim proporcionando um conforto melhor aí para os seus colaboradores no dia a dia. Tá? Entre
entre inúmeras empresas, está mais uma aí, a empresa Tordilho, que atendeu às reivindicações do Sindicato dos Trabalhadores nas indústrias da alimentação. Estamos aqui de frente à Cereale, localizada na Leopoldo Brode, e a reclamação de hoje diz respeito à concessão de férias coletivas. Apesar disso ser uma prerrogativa da empresa, a forma como isso tem se dado não tem agradado os trabalhadores, que ao longo do ano têm tirado suas férias em períodos curtos, impedindo assim aquela programação que o trabalhador tem direito, né, de gozo das férias. Outra reclamação diz respeito também àqueles trabalhadores com contrato inferior a 1 ano e que, por ocasião das férias coletivas, acabam recebendo uma antecipação, por exemplo, de 10 dias nas férias coletivas. Após o retorno ao trabalho, quando completa o período aquisitivo e o direito a 30 dias, esses trabalhadores têm reclamado que não têm recebido os outros 20 dias restantes, apesar de não terem faltas. Essa informação já é de conhecimento da empresa e esperamos que isso se resolva o mais rápido possível. No documentário de hoje, o papel da imprensa do Brasil. O filme O Mercado de Notícias, de Jorge Furtado, traz os depoimentos de 3 importantes jornalistas brasileiros sobre o sentido e a prática de sua profissão, as mudanças na maneira de consumir notícias, o futuro do jornalismo e também casos recentes da política brasileira, onde a cobertura da imprensa teve papel de grande destaque. O jornalista, o papel dele é pegar essa confusão monumental, esse universo de informações desencontradas, e tentar estabelecer um mínimo de ordem e de organização e de priorização das notícias para o leitor. Isso aí é, digamos, o jornalismo no padrão tradicional, né? Com internet, redes sociais e interatividade, o jornalista tem que ser fundamentalmente um mediador. O sujeito que ouve todos os lados, expõe os dados e não fica mais dono do pedaço como é até hoje, né? Com 12 anos nós tínhamos um grupo em Poços chamado Grupo Gente Nova. Grupo Gente Nova, que era um grupo de ação social, foi criado em Belo Horizonte para combater a JEC. Mas lá em Poços a JEC tomou conta, né? E eu era mais novo que a geração, digamos, eu era uns 3 anos mais novo aí que o pessoal que tocava o GGN, daí virei secretário de comunicação lá e precisava fazer um jornalzinho. Eu acho que devia ter 12 para 13 anos. E daí eu fiz o primeiro jornalzinho lá, mas eu já tinha me apaixonado pelo jornalismo, muito por influência da minha mãe, do meu avô também. Meu pai era farmacêutico, mas gostava de escrever sobre esporte. E meu avô era muito amigo do Carlos Lacerda. Então, digamos, quando eu fiz 15 anos aí, estava de férias, pedi para o meu pai conversar lá com o padre Trajano, que era do Diário de Poços, para mim passar as férias lá trabalhando, fazendo jornal lá, né? Então estava desde sempre. E quando eu vim para São Paulo, no primeiro ano já consegui emprego aqui. Eu, de um tempo para cá, já nos anos 90, já tinha um excesso de informação que acabava nublando muito o que era relevante, o que não era relevante. Então, quando eu sento num tema específico, que é continuado, daí eu caio de cabeça e fico compulsivo aí juntando informações, né? Mas se você pega hoje o conjunto de informações que sai diariamente nos jornais, você percebe que não tem peso, é irrelevante. Criou-se um mundo tão artificial que não tem muita linkagem com o mundo real, sabe? Então eu diria que eu leio todo dia aí uns 2, 3 jornais, en passant, mas rapidinho. Vou em artigos, muito mais em artigos de fundo do que... Quando você tem aquele monte de informação, muita informação, sem estar organizada, estruturada e hierarquizada, não é nada. Então o papel do jornalista é pegar aquele monte de informação, aquela montanha de informação, organizar, estruturar e dar uma lógica. Eu participei de algumas coberturas bem polêmicas aí. Foi o caso aí da CPI dos precatórios, que eu acabei me insurgindo contra toda a cobertura de Brasília. Você tinha lá um golpe que foi dado, esse golpe começou em São Paulo, com o Maluf, depois se espalhou pelo Brasil através de um banquinho do Rio, e a cobertura lá focava nesse cara desse banquinho do Rio. Só que era um golpe que começou com o Maluf aqui, que passava pelo Gilberto Miranda, que era senador. Eu falei, mas não é possível um banquinho. Se perguntava aqui em São Paulo quem conhecia o banquinho, ninguém conhecia. Eu falei, não é possível um golpe desse com um banquinho.
Então foi interessante, foi um mês de tiroteio que eu desenvolvi uma outra tese. Você começou com o Maluf, os empreiteiros, ele ganhou dinheiro aqui, resolveu terceirizar e chamou esse sujeito para terceirizar. E você tinha uma tese, daí você tinha aquela montanha de informação que as sucursais despejavam diariamente de São Paulo, mas eram informações desestruturadas. E o que eu fazia aqui era ir pegando aquelas informações, de acordo com todo lógico, e sistematizando, levantando informações sobre como eram os golpes no mercado financeiro, para poder dar o todo. Então, sem colocar o pé em Brasília, eu acabei dando um monte de furos aqui em cima de informações que eram geradas em Brasília. Isso aí antes da era, digamos aí, que nós temos hoje aí da internet. Hoje, com esse volume de informação, a informação mesmo é commodity. O grande desafio é o seguinte, é nesse volume de informação, como que eu defino um raciocínio junto às informações, estruturo aí um todo lógico aí e apresento para o leitor. E depois você apresenta para o leitor e tem que se expor às críticas do leitor e até mudar ângulos de acordo com aquelas críticas mais fundamentadas, né? Então esse é o papel do jornalista hoje, é estruturar a informação, não é ir atrás. Você tem, obviamente, o jornalista investigativo, que vai atrás da informação, que tem o furo. Isso aí a gente pode falar no meio aí da conversa, aí que o furo, hoje, esse jornalismo investigativo virou cúmplice de organizações criminosas aí, né? Isso é uma distorção que não é só a Veja que tem. Mas, de uma maneira geral, o jornalismo é você pegar as informações que estão disponíveis e saber como que você transforma num todo lógico, hierárquico e organizado. Você tem um padrão americano que entrou no Brasil aqui nos anos 60, 70, pela Veja. Pela Veja, que consiste no seguinte, a notícia é um produto como outro qualquer, você tem que apresentar da maneira mais interessante possível. E não tem nada que supere em algo interessante, espetacular e tudo, do que você imaginar a matéria. Os fatos em geral, são muito chatos, os fatos. Então você tinha as reuniões lá que você pensava a matéria dentro daquele enfoque espetacular. E o repórter saía para preencher declarações lá que davam aparência de objetividade. Mas você tinha uns links, você tinha muita imaginação para a pauta naquele período, e você tinha links com o mundo real. Alguns links, pelo menos. Com o tempo, o que aconteceu? Quando você chega aos anos 80, que a imprensa sai da censura e começa a crescer, a campanha do impeachment, para mim, é um divisor de águas. O Watergate, o impeachment aqui. O impeachment se praticou naquela campanha do impeachment, até então, o pior jornalismo que eu já havia visto em toda a minha carreira lá. Tanto que antes da campanha, eu era o cara que mais criticava o Collor. Isso aí está no livro do Cláudio Humberto. E o Collor disse que uma vez se assustou, se surpreendeu, porque eu fiz uma coluna desmontando uma falsa acusação contra ele. Eu sofri 4 processos do Collor lá. Mas quando começou a campanha, aquele negócio, você fica 30 dias, você fala que o presidente é suspeito. Está cercado de gente suspeita. Mais 30 dias que o presidente é suspeito. Mais 30 dias que o presidente é ladrão. Você chegou no máximo. Mas a cobertura continuava. E o leitor queria sangue. Então você partiu ali para uma coisa escatológica, né? Aquele foi marcante por isso. Primeiro você matou todos os filtros da imprensa. Todo mundo queria a caveira do Collor. Então pouco importou se a notícia foi estuprada, foi... O que se inventava passava. E os jornalistas que praticaram isso fizeram nome na época. Então serviram de parâmetro aí, de modelo para uma geração que veio, que eu achei que seria a pior geração jornalística, e até ver a geração pós-mensalão, que é campeã também, né? Então ali você foi perdendo total, e daí você comete um erro de enfoque monumental que entra as novas mídias. Não apenas a internet, mas o próprio rádio passa a ser com CBN e Bandeirantes, passa a ser um agente importante de notícia, né? A televisão descobre a figura do âncora, primeiro com Boris, depois outros. Então, o jornal, para competir, sem ter agilidade dos demais, passa a emular o que era típico de outros veículos. Então, os colunistas se tornam o quê? Âncoras. Eu não vim aqui para explicar, eu vim aqui para me indignar que nem o leitor. A Folha, eu fiz vários artigos na época, ela falou, isso aí é concurso de quem fica mais indignado aqui, ué. Se o leitor está indignado com alguma coisa, ele está indignado por quê? Porque ele se vê impotente, porque ele não está entendendo. O jornalista tem que ficar acima disso, pegar as informações necessárias aí e passar para o leitor, e não compactuar meramente com a indignação do leitor, né? Você passa a abordar temas curtíssimos aí,
matérias muito curtas para competir com as matérias curtas da internet, que tem 500 mil recursos a mais, né? E daí você abre mão de ser um jornalismo de opinião, de ser o quarto poder nesse sentido que você tem na imprensa de países desenvolvidos, na Inglaterra, na própria França, nos Estados Unidos, que é aquele jornal que discute os temas nacionais relevantes. Então você não pode misturar, ou eu faço jornalismo de sensacionalista para vender mais, ou eu faço um jornalismo sóbrio para ter peso, para ser uma das instituições nacionais. Aqui, com a campanha do impeachment, se achou que podia manter mesmo poder e influência, abrindo mão de qualidade de filtros jornalísticos. E ali se descambou, né? Eu tenho esse livro que eu lancei em 2002, que é o Jornalismo dos Anos 90, que eu pego 20 casos lá de massacres que foram cometidos, usando alguns recursos. Quando você pega os clássicos aí da democracia aí, eram recursos que eram vistos lá atrás, já, sabe? Que eram vistos lá atrás, que é o efeito manada, o fato de nas sociedades democráticas todo mundo é individualista e quer ter a opinião da maioria para não ficar isolado. Então a exploração do efeito manada e a criação desse mundo, a parte do mundo real, né? O que é a imprensa? Você tem todo esse conjunto de informações no mundo, a imprensa ela cria um mundo dela. Quando você tem uma imprensa competitiva, ela se regula. Então se o jornal exagera muito aqui, o outro desmonta aqui. Nos Estados Unidos, quando você descobre algum jornalista que... De 31 de outubro a 2 de novembro, Pelotas vai ser palco de um encontro cultural em meio à natureza. O Acampanic 2014 acontecerá no Ecocamping de Pelotas e reunirá nomes da cultura local e regional, que estarão unidos para a comemoração dos 4 anos do piquenique cultural. Uma das organizadoras, a produtora cultural Aline Maciel, traz mais informações e apresenta um dos artistas que estará se apresentando. Confira. Queremos convidar a todos para participarem do Acampanic, o acampamento do piquenique cultural, que vai acontecer do dia 31 de outubro a 2 de novembro no Ecocamping Municipal de Pelotas. A programação está cheia de atrações, são mais de 20 shows, várias oficinas, atividades ambientais. O Ecocamping Municipal fica na Mata Atlântica, em frente à Lagoa dos Patos. Vem comemorar os 4 anos do piquenique cultural junto com a gente. Curte a nossa página no Facebook, Piquenique Cultural, fica por dentro da programação. O Ecocamping Municipal fica na estrada que vai para a Colônia Z3. Saindo do Balneário dos Prazeres, o Barro Duro, segue em direção à Colônia Z3 e o Ecocamping está lá, lindo, maravilhoso, de frente para a Lagoa dos Patos. É impossível se perder. Para quem vai de ônibus, é só pegar a linha Colônia Z3 da empresa Laranjal. O fim da linha fica ali na Santa Tecla, na galeria de ônibus, em frente à Praça Piratinino de Almeida, Praça da Caixa d'Água. A abertura oficial do Acampanic vai ser na sexta-feira, dia 31 de outubro, e o encerramento dia 2 de novembro, às 18 horas. No dia 2 de novembro eu vou estar lá presente no Acampanic Cultural, apresentando o Pocket Show do meu EP que chama Renascer, representando a cultura hip hop dentro desse movimento cultural bonito que vai estar acontecendo na cidade de Pelotas. Então eu convido a todos vocês, dia 31 de outubro ao dia 2 de novembro, estejam presentes lá no Acampanic Cultural. Mais de 20 shows musicais, do rock a MPB, passando pelo samba, pela bossa nova, da música instrumental, aos melhores compositores da nossa cidade. A programação musical tá linda e, além disso, não é só a música que vai rolar também trilhas, atividades ambientais, atividades para as crianças e muito mais mesmo. O Acampanic, comemorando os 4 anos do piquenique cultural, a gente conta com a presença de todo mundo, de 31 de outubro a 2 de novembro, no Ecocamping Municipal. Para saber mais informações, é só dar uma chegada na página do Piquenique Cultural no Facebook. Procura lá Piquenique Cultural, muito fácil de achar, e vem junto que realmente vai ser lindo. Veja esse e outros programas no site do sindicato ou no YouTube. Coloque lá nossaluta1.tv. Nós voltamos semana que vem. Uma boa noite a todos e a todas e até lá.